pedido de ajuda. Assim, a visão que Paulo teve em Atos 16, 9, sobre o pedido de passar pela Macedônia a levar ajuda às pessoas de lá. Este é o sexto domingo de Páscoa, amanhã, em que nos lembramos a ressurreição de Jesus e o Evangelho sendo espalhado pelo mundo, lembrando que Jesus morreu, mas ressuscitou, vive, reina, um dia voltará. Nós também viveremos com Ele para sempre nos céus. Que Deus possa abençoar o nosso culto, é o nosso pedido, e convido você a que nesse momento nós possamos fazer a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido você a que nesse momento possamos acompanhar ou cantar junto com o grupo Boa Nova. Na vida, dificuldades vamos encontrar. Perdida, nossa vida não está. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar. A alegria domina o coração, de Jesus vem o perdão. Dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar. A alegria domina o coração, de Jesus vem o perdão. De Jesus vem o perdão. Pela graça de Deus, mediante a fé, eu e você ganhamos o céu. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar. A alegria domina o coração, de Jesus vem o perdão. Dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar. A alegria domina o coração, de Jesus vem o perdão. De Jesus vem o perdão. Na vida, dificuldades vamos encontrar. Perdida, nossa vida não está. Porque na cruz, por mim morreu Jesus. Dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar. A alegria domina o coração, de Jesus vem o perdão. Dá um pulo pra frente, ergue as mãos para o ar, canta junto comigo a Deus pra louvar. A alegria domina o coração, de Jesus vem o perdão. De Jesus vem o perdão. De Jesus vem o perdão. Confessemos os nossos pecados ao nosso Deus. Ó Pai, tem compaixão de nós e não recuses por causa de nossas transgressões a nossa prece. Lamentamos não termos obedecido a tua palavra. Tem compaixão de nós, teus fracos filhos, perdoa os nossos pecados e não entres em juízo conosco, pois diante de tua face ninguém é inocente.
Lembra-te das tuas promessas, dá-nos o teu perdão e ajuda-nos a perdoar de coração aos que pecam contra nós. Em tua promessa esperamos. Se essa também é a tua confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, nós queremos ler um texto da palavra de Deus, que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, dos versículos 9 até 15. Atos 16, 9 a 15, onde lemos. Naquela noite, Paulo teve uma visão, e ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé, e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis, e dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou, dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Também queremos, nesse momento, ler o texto do Evangelho para o dia de hoje. O Evangelho nós encontramos em João, capítulo de número 16, dos versículos 23 até 33. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada, e eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa, em meu nome Ele lhes dará. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E Jesus terminou dizendo: eu digo essas coisas a vocês por meio de comparações. Mas chegará o tempo em que não falarei mais por meio de comparações, pois falarei claramente a vocês a respeito do Pai. Naquele dia, vocês pedirão coisas em meu nome, e eu digo que não precisarei pedir ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Ele os ama porque vocês de fato me amam e creem que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora sim, o Senhor está falando claramente e não por meio de comparações. Sabemos agora que o Senhor conhece tudo e não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Por isso nós cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus respondeu: então agora vocês creem? Pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham
paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Assim termina a leitura do Santo Evangelho e convido você a que possamos fazer a nossa confissão de fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos junto ou acompanhamos o hino 330 do Inário Luterano? Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar na Escritura Sagrada, no texto há pouco lido, de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, destacando o versículo de número 9, onde diz: Naquela noite, Paulo teve uma visão, e ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude.
sob o tema Um Pedido de Ajuda. Amigos no Salvador Jesus, todos nós, seres humanos, precisamos de ajuda. E não são poucos os momentos. Ajudados, nascemos. Ajudados, caminhamos também pela vida. Ajudados, precisamos caminhar nos últimos dias de vida. E, por fim, partimos deste mundo. Já em Gênesis 2:18, encontramos escrito palavras do Senhor. Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Homem e mulher se ajudam no casamento. Pais e filhos se ajudam. Irmãos se ajudam. Homens se ajudam. Mulheres se ajudam. Seres humanos se ajudam. Ninguém vive sem ajuda. A desobediência dos nossos primeiros pais, conforme Gênesis 3:6, Adão e Eva, corrompeu a naturalidade de ajuda. O egoísmo passou a existir no coração, dificultando assim a ação de ajudar. Para não dizer que acabou de vez com a motivação verdadeira, o amor, a espontaneidade de ajudar. O pecado trouxe consequências desastrosas para os seres humanos. O afastamento de Deus, o não querer ajudar o seu próximo, mas até exigir ajuda. Enfim, o caminhar longe de Deus e não ter o interesse, a vontade própria em seu coração e mente de poder ajudar o próximo com amor. Com essa introdução, nós já passamos a entender muito bem o pedido de ajuda do nosso texto de hoje, há pouco lido, Atos 16:9, onde diz: naquela noite Paulo teve uma visão, e ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Deus veio ao encontro dos seres humanos para ajudar. A reconciliação com Deus, realizada através da obra salvadora de Cristo Jesus, a sua morte e sua vitoriosa ressurreição, e somente através dela, por Jesus, é que, uma vez que nós somos ajudados por Deus, que veio ao nosso encontro em Cristo, nós temos a motivação verdadeira e certa, e o amor dentro do coração, um amor verdadeiro para ajudar o nosso próximo. Ou seja, somente a partir de Cristo Jesus, o Espírito Santo em nosso coração, é que nós temos a vontade realmente e a espontaneidade de ajudar o nosso próximo. Portanto, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9, o pedido de ajuda da qual Paulo tem a visão, e o que diz o texto: venha para a Macedônia e nos ajude. Não se trata de uma ajuda qualquer, e não uma ajuda, como podemos dizer, apenas na horizontal, uma ajuda, quem sabe, social ou financeira. Mas a ajuda para os macedônios é transmitir-lhes a boa notícia do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. A boa notícia de que em Cristo, pela sua obra redentora na cruz, temos o perdão dos pecados. Temos também vida, e só aí a vida realmente tem sentido junto a Deus. E temos a certeza e esperança da salvação eterna. Ou seja, os benefícios de Cristo conquistados na cruz com a sua morte e sua ressurreição, era o que
devia chegar na Macedônia. Era o que Deus, em seus planos, tinha previsto, porque Ele ama todos. Quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso, Paulo, Silas e Timóteo queriam caminhar para um lado, mas Deus os trouxe para outro, a partir desta visão que tiveram, indo para a Macedônia, indo para a Europa, anunciar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, guiados pelo Espírito Santo. Assim, os macedônios podiam ter a sua vida transformada. E o Espírito Santo, que pela palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia, opera e fortalece a fé pelos meios, chamados meios da graça, poderiam dar uma verdadeira vida para aquelas pessoas, como também Deus em Cristo nos amou e nos deu oportunidade para que nós também pudéssemos ter esta palavra maravilhosa do Evangelho, a boa notícia da salvação entre nós. Como consequência natural da palavra de Deus no coração do ser humano, a partir daí sim ocorrem os frutos da fé. E vemos nitidamente que onde o Espírito Santo atua, ele faz morada, o resultado é conforme Gálatas 5:22 nos diz na palavra de Deus, é de amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, paciência, delicadeza, humildade e domínio próprio. São os frutos naturais do amor de Deus no coração daquele que crê, pela ação do Espírito Santo, pelos meios da graça. E a partir daí também, aí então vem uma vontade natural, como fruto da fé, de ajudar o próximo. Ajuda, que esta é importante lembrar, a primeira delas deve ser de compartilhar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. E também o auxílio ao próximo em toda e qualquer situação de que o próximo necessitar. Ajudar com amor e alegria, sem pensar em retribuição. O amor que recebemos de Deus, Deus quer que nós compartilhemos também com o nosso próximo. O texto do dia de hoje, dos versículos 11 até 15, nos versículos adiante, fala de diversos lugares em que o Evangelho foi pregado. Até que Paulo, Silas e Timóteo chegaram a Filipos. A província, então, é da Macedônia, conforme a visão tinha a solicitação. Em Filipos, a palavra foi pregada na beira do rio, como diz o nosso texto. E o nosso texto lembra que pensava-se que ali havia uma sinagoga dos judeus, era o primeiro lugar onde os apóstolos iam para a partir dali, pregando na sinagoga, também a palavra sendo anunciada, assim como fez Jesus durante o seu ministério. Pelo que tudo indica, Filipos não tinha uma sinagoga. Então, na beira do rio, o relato nos diz que algumas mulheres estavam lá, e uma delas era Lídia, vendedora de um tecido muito fino, e isso rendia muito dinheiro. Ela era da cidade de Tiatira. Ou seja, também mostra que Cristo é para todos. Para os humildes, simples e necessitados, para aqueles que são abastados e também necessitados, porque todos estamos necessitados da palavra de Deus e do Evangelho. E todos, não interessa, ricos ou pobres, todos nós precisamos também de ajuda uns dos outros. Ou seja, Cristo é para todos, todas as pessoas. E a mensagem do Evangelho precisa ser anunciada a todas as pessoas, pelo amor de Deus em Cristo Jesus, e assim pela ação do Espírito Santo. Lídia teve a sua mente aberta, como diz o texto, e compreendeu o Evangelho que Paulo pregava sobre Jesus Cristo e a obra da salvação. Diz o texto que ela creu. O resultado foi o batismo de Lídia e de sua
família. O texto não nos dá mais detalhes, mas quem sabe outras mulheres também foram batizadas, quem sabe homens também foram batizados e quem sabe crianças também, quando diz que a sua casa recebeu ali Paulo, Silas e Timóteo, e que inclusive aceitaram ficar na sua casa por algum tempo. Amigos no Salvador Jesus, vemos nitidamente por toda a Escritura Sagrada que é Deus quem chama, Deus quem prepara os seus pregadores, os capacita para o trabalho, também os envia e também os guia pelo caminho em que devem andar. E diz para onde devem ir, por aqui, por lá, não vão aqui, vão ali. Ou seja, Deus em seus propósitos quer anunciar o Evangelho a todas as nações e chama aqueles que Ele quer enviar para que leve o Evangelho. Assim é também com você e comigo em relação à nova vida que temos em Cristo Jesus. Pelo seu Espírito Santo, por sua graça e pelo seu poder, Deus age. E Deus continua agindo nos corações das pessoas. E Ele continua utilizando as pessoas e nos chamando também como seus instrumentos para os seus propósitos. Mais tarde, vemos como essa missão, esse trabalho, foi adiante da pregação do Evangelho em Filipos. E Paulo escreve à igreja de Filipos mais adiante a carta chamada assim, a carta da alegria, mesmo estando ele preso quando escreve esta carta. Que a nossa súplica a Deus seja: Senhor, usa-nos como instrumentos teus para os teus propósitos de ajuda. E nunca esqueçamos que essa ajuda, podemos dizer que tem duas partes importantes. A primeira delas, compartilhar o Evangelho da salvação em Cristo Jesus para o mundo. E a segunda, ajudar o próximo com um amor, porque Deus nos amou em Cristo Jesus e quer que nós também amemos o nosso próximo. Deus nos abençoe em sua graça, em nome de Jesus. Amém. Momento de nossa oração geral, como chamamos esse momento, e que nós queremos nos lembrar hoje de algumas pessoas. Uma delas, Dona Ida, que esteve hospitalizada, está se recuperando e ainda não pode estar entre nós nos cultos presenciais. E também a Dona Nilza, que agora nos próximos dias vai se submeter a uma intervenção cirúrgica. Também a Dona Glaci, nas suas necessidades de saúde, e também de uma irmã dela que está muito adoentada. Quem sabe muitas outras pessoas, numa lista maior, poderíamos colocar aqui. Mas Deus conhece cada uma delas. Quem sabe você nas suas necessidades e dificuldades. Mas como terminou dizendo o Evangelho de hoje, muito consolador, que nós passamos por muitas aflições, mas tenhamos bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Ele não esquece de você, de mim e de nenhuma das pessoas. Vimos no texto que Ele quer salvar todos. E Ele conhece as nossas necessidades e dificuldades. E também está a nos ajudar. Que esta certeza possa estar sempre em nosso coração pela fé. Convido você que nesse momento possamos juntar nossas mãos e orar. Bondoso Deus e Pai, como é bom saber que Tu te preocupas com todo o mundo e Tu te preocupas conosco também. Tu te preocupaste com aquelas pessoas lá em Filipos e deixaste registrado esse Teu amor e graça e a oportunidade da Tua palavra, do sacramento do santo batismo também nesse texto. E assim mostraste também que é Tu que guias todas as coisas dentro de Teus propósitos, de que às vezes queremos ir para um lado e Tu nos mostras ir para o outro. E assim possamos dar essas guinadas em nossas vidas com a maior tranquilidade,
porque confiamos em ti. Assim fez Paulo, Silas e Timóteo, não indo para a Ásia, mas indo para a Europa e chegando a Filipos. Bondoso Deus, continua a guiar as nossas vidas e ajuda-nos para que façamos como o salmista já diz no Salmo 37:5 no Antigo Testamento: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Continua a olhar com tua bondade e misericórdia para as nossas vidas, nossas famílias, nossas necessidades, a necessidade de trabalho, todas as coisas que fazemos, de atividades, os estudos, enfim. Bondoso Deus, olha também com tua bondade e misericórdia para todas as nossas necessidades de saúde, sejam entre nós ou sejam mais longe, e tantas pessoas em dias difíceis que vivemos, agora em período de inverno também em alguns lugares, enchentes em outros, epidemia ainda da pandemia por outros, enfim, tantas coisas que estão acontecendo pelo mundo, ainda as guerras e tudo mais. Consola e conforta também aqueles que perderam seus entes queridos, e lembrando no 6º domingo de Páscoa a ressurreição de Jesus, e que Jesus disse: eu vivo e vós também vivereis. Assim temos a certeza da ressurreição e da vida eterna. Firma-nos em tua palavra e usa-nos como instrumentos teus para também proclamar o teu evangelho, para anunciar esta mensagem da salvação, ou seja, compartilhar do teu amor para o mundo. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. Por Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fica o agradecimento a todos que de uma maneira ou de outra colaboraram para que o nosso culto pudesse ser realizado. Também fica o convite a você que está conectado conosco, aqui esteja novamente conosco, próximo sábado, 19h15. E também compartilha com outras pessoas esta mensagem maravilhosa do Evangelho da Salvação em Cristo Jesus. Convite aos cultos presenciais. Comunidade Evangélica Luterana São Paulo de Cachoeirinha, Rua Paraguai 37, bairro Fátima, todos os sábados, 19h. E também Comunidade Evangélica Luterana Bom Jesus, Parque Residencial Itacolomi, parada 79A, da faixa de Itaquara, em que temos os cultos aos domingos, às 9h. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Finalizamos o nosso culto, convidando você a que acompanhe ou cante junto o hino 341 do Inário Luterano.